paz, igreja amada. Eu, irmão João, autorizo a publicação desse vídeo no canal Palavra da Verdade. Eu quero compartilhar com os irmãos a respeito da Palavra do Senhor, que nos engrandece, que está no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21. Quero compartilhar com os irmãos, e trata-se a palavra da oferta da viúva pobre. Eu vou ler alguns capítulos, do 1 ao 6, mas o conteúdo desta narração é muito útil, é muito importante para nós. É uma palavra pastoral para a igreja, e na qual nós vamos aprender muito com ela. Eu queria, então, estar lendo agora o versículo do 1 ao 6, e depois eu quero relatar mais algumas coisas. Esta palavra fala a respeito da oferta da viúva pobre, e depois então Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, Jesus ele passa a falar dos tempos futuros, né? Passa a falar de um tempo curto, né? Que vem rapidamente. Isso aconteceu, esse primeiro tempo que Jesus falou aconteceu 70 anos depois da morte de Jesus, e depois fala da vinda do Senhor Jesus quando ele vier buscar a igreja, para se encontrar a igreja de pé. Então é muito importante. O tempo aqui não é permitido a gente relatar tudo, eu vou só ler alguns versículos e relatar aquilo que eu achei bastante interessante. Peço para que os irmãos eles leem e releem nas vossas casas, porque é tremenda essa palavra. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 21. Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para a oferta de Deus do que lhe sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádiva, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Amém. Desses versículos que nós lemos, irmãos, sai a base para o ensinamento de Jesus. Então essa é o alicerce. Mediante isso, essa situação que Jesus viu, a Bíblia começa falando que Jesus ele olha, e ele olha mesmo. Jesus ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que nós estamos ofertando para ele, o que nós não estamos ofertando, e não é o valor aquilo que nós ofertamos na casa do Senhor, mas sim aos nossos corações, a nossa dedicação, para estarmos todo o nosso investimento investindo no lugar que agrada ao reino de Deus. Não que os ricos não vão para o céu, mas os ricos que têm essa postura, os ricos que dão para o Senhor aquilo que está sobrando. Nós vimos aqui que Jesus ele observou, ele olhou, e aquela mulher, uma pobre viúva, ela foi lá e ofertou 2 moedas, e aquelas pessoas que ofertavam aquilo que sobrava. Em outras palavras, o que eu estou ofertando na casa do Senhor? O que a igreja do Senhor está ofertando nos dias de hoje? Nós estamos ofertando não exatamente em valores, em número de moeda, mas nós estamos ofertando os nossos dividendos, o que o Senhor coloca na nossa mão no lugar certo. Nós vimos aqui que aqueles homens, ele ofertava daquilo que sobrava, e aquela pobre viúva lá, ela ofertou 2 moedas, porque era todo o sustento dela. Então Jesus olha para os discípulos e fala: eu digo para vocês que essa ofertou muito mais do que todos, não foi do que aquelas pessoas, do que todos esses. Porque eu não sei o que você tem ofertado, nem onde você tem ofertado, mas uma coisa que chamou bastante atenção foi o meu tempo aqui. O Senhor falou comigo no meu tempo. O que eu estou fazendo no meu tempo? O que você está fazendo no seu tempo? Será que nós estamos ofertando para a casa do Senhor? Será que nós estamos ofertando, pelo que nós compreendemos, pelo que eu entendi aqui, aqueles homens, eles investiam não no templo do Espírito Santo, mas no templo físico, na casa do Senhor, porque os
os outros discípulos, eles admiraram o prédio, eles admiraram a construção, e não é isso. E hoje nós estamos muitas das vezes investindo na nossa casa, no nosso lar, em templo físico, e não no templo espiritual. E o Senhor Jesus, ele veio para a nossa salvação, a nossa redenção. Ele ofertou o próprio sacrifício dele por nós, por mim e por você. E será que nós estamos investindo nas almas nesse dia? Aquela mulher, ela investiu no templo. Aqui fala aqui no templo, mas não no templo físico, que nem aqueles homens, os discípulos ficaram admirados daquela beleza. Aqui fala bem claro, aqui ó, fala, olha, que o templo era formoso, era muito ornado de pedras e dádivas. Então, é um investimento onde que o Senhor não gosta. O Jesus deu exemplo que ele investiu nos seres humanos. Não investiu em parede, não investiu em carro, não investiu em fazenda, não investiu em chácara, investiu nas pessoas. Então nós que temos o Espírito Santo temos que investir naqueles que estão necessitados. Nós temos que investir nos homens, nas pessoas necessitadas, nos carentes. Nós temos que investir no reino de Deus. Então, mediante essa circunstância em que aqueles que Deus foi bem criterioso, Jesus foi bem criterioso nisso, porque o investimento daquelas pessoas que tinham dinheiro, além de ser daquilo que sobrava, investia em templo físico, em parede, investia em coisas seculares. Mas a Bíblia, ela é bem clara perante a isso. Mediante isso aí, então ele falou, não, ele investiu tudo isso. Todo esse investimento, daqui a alguns tempos, aí ele começa a falar, daqui a uns tempos vai cair pedra sobre pedra. Aí ele fala aqui no versículo de número 8, no finalzinho, e ele fala, olha, e dias virão, e acontecerá isso, 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 e o tempo está próximo. Mas logo no versículo de número 9, ou 10, aí fala, esse é o tempo que vai acontecer essas coisas, que será derrubado. Mas aqui ele fala a respeito do fim. Então, ou seja, são duas profecias, uma para curta, depois de 70 anos, e uma outra que é na vinda do Senhor Jesus. Então, aqueles que investiram no lugar errado, aqueles que investiram, não investiram nas pessoas, não investiram no templo do Espírito de Deus, não investiram em pessoas, mas investiram no templo. Esses, quando o Senhor vier buscar a igreja, vai ter com Jesus. Então, na onde nós estamos investindo hoje, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E aí ele passa, ele fala, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Aí ele fala que até o versículo de número 12, ele começa a falar daquele tempo. Mas depois ele fala assim, no versículo 12 fala assim, mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá, olha que coisa interessante, e vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, olha que coisa, irmãos, proponde, pois, em vossos corações, não premeditar, como a vez de responder. Olha que coisa gloriosa. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quanto vos opuserem. Louvado seja Deus. Olha que Deus fala. Deus fala, então, quando você for perseguido por aquele povo, pelos romanos, quando você for perseguido pela igreja, antes dessas coisas, pelo amor de Deus, pelo evangelho de Cristo, então, para você não premeditar, isso aí vai muito mais além do que nós vemos aqui, ó. Não premeditar, ó, fala bem claro, para você não premeditar, como haverás de responder. Olha que coisa, porque ele mesmo, Jesus, ele vai colocar, porque eu darei boca e sabedoria que não poderão resistir todos aqueles que se opor contra a palavra de Deus. Olha que coisa. E isso vai mais além daqueles que se opor contra nós. Que nem hoje, por exemplo, eu cheguei aqui na casa do pastor Edson, não tinha nada para ele. Falou, ó, vamos falar isso aí, o Senhor tocou essa palavra no meu coração. Então não é o homem, não é eu, não é você. É o Espírito Santo de Deus que em nós habita, esse que vai sair da nossa boca, ele que vai dar entendimento para a gente, ele que vai dar sabedoria. Então a sabedoria, quem vai colocar na nossa boca não é o homem, mas é o Espírito de Deus que em nós habita, que para a gente não premeditar, ou seja, você não precisa ficar estudando, lendo um dia, 2 dias, uma semana, não. No momento adequado, isso vale para os nossos opressores, e também quando você encontrar uma situação, uma determinada situação, no ônibus, no trem, no seu trabalho,
você sentir que deve falar alguma coisa do amor de Deus para uma determinada pessoa, você não precisa se preocupar, nem ler nada. O próprio Espírito Santo de Deus vai fazer essas coisas. Olha que coisa gloriosa. Olha que bênção que Deus colocou na sua mão, na minha mão, no nosso, olha, através do Espírito Santo de Deus que em nós habita. É coisa gloriosa, irmão. Eu me alegro, irmão, desta palavra. Eu me alegro disso aí. Aí depois aqui ele continua falando a respeito desse tempo mais rápido, desse tempo que vinha, né? Não era o final ainda, mas que tinha que passar por isso, que ia passar por isso. E a partir do versículo de número 25, ele começa a falar de novo a respeito do tempo que virá, né? Que era o tempo que o Senhor vem buscar a igreja e a gente tem que estar na posição do Senhor. Então aqui no versículo, vou pular, irmãos, por causa do tempo, no versículo 34, no versículo 32, fala assim, ó: em verdade, olha que coisa gloriosa, irmãos. É tremendo isso aqui, é uma palavra pastoral, mas que fala muito ao meu coração e ao seu, com certeza. Diz assim, ó: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, olha que coisa, irmãos. E olhai por vós, olhar para o seu interior, olhar para dentro de nós, ó. E olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carregam de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço, e sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Olha que coisa, irmãos. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, palavra gloriosa, irmãos. Olha o que o Senhor fala, irmãos. Então, olha, em verdade vos digo, olhai aqui no versículo 34, e olhar para dentro de você mesmo, para que não aconteça de os vossos corações se encarregarem de glutonaria. Nós estamos no mês de dezembro, irmãos. Muitas pessoas deixam de ir na igreja, mas vão em festas, vão em despedida, vão em confraternizações. Durante 365 dias, a pessoa nem olhou para sua cara. Pelo contrário, se opôs a ti. Pelo contrário, te humilhou. Agora, no final do ano, um único dia, um evento, meia hora de confraternização, 1 hora, 2 horas, ela te abraça, te beija, te deseja bom Natal. Uma falsidade, irmãos. Uma falsidade, mas Deus não é assim, Jesus não é assim. Ele te ama todo instante que você ofertar para o Senhor, aquela oferta da viúva. O Senhor é contigo, te dá livramento. O Senhor abençoa a sua casa. O Senhor abençoa, aleluia, louvado seja Deus, a sua família, a sua saúde. O Senhor te dá a coisa melhor do mundo, estarmos aqui, irmãos. Aí ele fala, olha, então muitas pessoas saem em dezembro e não voltam mais para a igreja. Porque aqueles que viviam no mundo secular, fora da presença de Deus, às vezes tomam um negócio aqui, tomam um lá, e se juntam com pessoas que não é da igreja e acabam não voltando para a igreja. Então ele é bem criterioso aqui, e ele avisa ainda essas coisas, coisa gloriosa, porque ele fala, então cuidado, cuidado para seu coração não se enche dessas coisas seculares, né? E ali, ó, e cuidados da vida, os cuidados da vida, os nossos investimentos em lugar errado, as nossas amizades de final de ano, esses encontros que nós temos, toma muito cuidado, porque virão muitos pratos, que você não pode beber, um negocinho, uma bebidinha. Depois, se a pessoa é solteira, às vezes acaba se envolvendo com pessoas que não tem nada a ver. Não. Então, ó, o versículo 34, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se encarregam de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço, olha que coisa, irmãos, sobre todos os que habitam na face de toda a terra, dia do juízo sem final. Vigiai, olha que coisa gloriosa, irmãos. Deus, ele nos dá a receita, irmãos. A gente não faz porque não quer, irmãos. Olha, vigiai, pois em todo o tempo, vigiais, pois em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé, irmãos, quando o Senhor olha, de estar em pé diante do Filho do Homem, quando ele vier buscar a igreja. Deus os abençoe, irmãos. Eu gostaria que vocês lessem e prestassem atenção nisso. Deus os abençoe, irmãos.
Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.